Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que as bênçãos do Papai do Céu recaiam sobre você e sobre sua família. Esse é o canal A Busca e nós estamos começando agora uma série de estudos que eu quero convidar você a não perder. Nós estamos começando uma série cujo título é Cristo e os Cristãos. Esse primeiro tema que você vai poder assistir agora tem como título O Cristo Fundamentalista. Então a série toda Cristo e os Cristãos. E esse título específico desse tema, o Cristo Fundamentalista. A partir dos outros temas, nós vamos começar a analisar o enfoque maior nos cristãos. Nesse primeiro, o próprio Cristo. Então eu convido você a partilhar o link desse vídeo, partilhar com seus amigos nas redes sociais sobre essa nova série que o canal A Busca começa nesse momento. Convido você para que você, nesse instante, sendo possível, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade. Queira abençoar a cada um de nós agora no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Repito, estamos começando agora uma série Cristo e os Cristãos e agora faço a primeira apresentação no canal A Busca, cujo título desse sermão, O Cristo Fundamentalista. A busca começa agora. Muito bem, convido você então a pegar a sua Bíblia. Se você não tiver como ler agora os textos, que você tome nota para que você possa ler depois. Quero começar com Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos analisar aqui, na verdade, 3 textos no livro de Marcos, a começar com o capítulo 7. Capítulo 7 de Marcos, verso 8 e 9, palavras de Jesus. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E o verso 9 nós lemos: E disse-lhe ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Você percebeu que tanto no verso 8 quanto no verso 9 há a palavra tradição? E Jesus está dizendo que os judeus erram em guardar a tradição. Diz também que os judeus estão deixando de lado os mandamentos de Deus para guardar tal tradição. Mas de que tradição Jesus está se referindo? Vamos analisar o contexto a partir do verso 1 do capítulo 7 de Marcos. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, verso 2, e vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras. O que significa mãos impuras? O próprio Marcos, nesse verso, vai explicar. Isto é, por lavar. Verso 3 e 4 é uma explicação de Marcos dessa frase. Para os judeus, comer sem lavar as mãos era comer com as mãos impuras. Veja que o contexto aqui nada tem a ver com higiene, tem a ver com religiosidade ou uma cerimônia da religião de Israel, ok? Verso 3, então, a explicação de Marcos. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Alguns estudiosos dizem que os judeus lavavam 7 vezes as mãos antes de tomarem parte numa refeição. Verso 4, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Algumas traduções trazem a palavra cama também. Então, qual era a tradução a que Jesus se referia no verso 8 e 9 que lemos de início? A tradição dos judeus em lavar as mãos de maneira cerimonial. Repito, nada tem a ver com higiene. Qual é a atitude de Jesus em relação a essa tradição? Desprezo. Jesus não pratica essa tradição. E por isso ele também é acusado. No capítulo 2 de Marcos, eu disse que ia ler 3 textos nesse livro. No capítulo 2 de Marcos, nós encontramos um outro contexto, também envolvendo uma tradição dos judeus. Capítulo 2 de Marcos, o verso 18. Capítulo 2, verso 18, nós lemos assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram:
para Jesus. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Veja, é importante na religião cristã o papel do jejum. Claro que é. Jesus incentivou o jejum. Jesus talvez jejuou muito mais do que muitos de nós. Eu tenho quase certeza disso. Mas será que a questão aqui é somente o jejum? Bom, primeiramente, alguns estudiosos afirmam que os judeus tinham 2 dias na semana, 2 dias específicos na semana que eles jejuavam. Então eram dias fixos que eles estabeleceram para jejuar. Isso era uma tradição, pois não encontramos no Antigo Testamento tal mandamento. Mas a questão não envolvia só o jejum. Veja que no contexto Marcos deixa claro algo bastante importante. A partir do verso 15 nós lemos assim, estou lendo Marcos 2,15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também seguiam Jesus. Veja, publicanos e pecadores seguiam a Jesus. Você vai encontrar isso, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 15, na introdução que Lucas dá para aquelas 3 famosas parábolas que Jesus contou, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. O contexto todo era exatamente um igual a esse aqui. Jesus recebe pecadores e come com eles. Pecadores e publicanos, de maneira específica lá. Agora veja, o verso 16 nós lemos assim: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então foram até Jesus com uma indagação do jejum, que nós vimos no verso 18, porque Jesus não só não praticava essa tradição dos dias fixos de jejum na semana, mas também Jesus, pelo contrário, se alimentava, tomava parte em alimentos junto com pessoas que na época eram rejeitadas pela sociedade judaica, especialmente pela liderança judaica. Então no capítulo 7 nós vimos uma tradição, e Jesus quebrando tal tradição, não compactuando com ela. E agora no capítulo 2 também a tradição específica aqui do jejum, e Jesus também não compactuando com tal tradição. No capítulo 3 de Lucas encontramos algo também extremamente importante. No capítulo 3, verso 4 e verso 5, verso 4 de início diz assim: então lhes perguntou, Jesus faz uma pergunta para os líderes judaicos: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Terminando o verso 4, eles ficaram em silêncio. Ora, Jesus está perguntando para os líderes judaicos: é lícito no sábado fazer o bem? É lícito no sábado curar? É lícito no sábado salvar a vida? Eles ficam quietos. Por quê? Porque haviam tradições, várias tradições dos judeus, proibindo até mesmo um ato de bondade no sábado. Isso também incluía as tradições dos judeus. Tradições essas que Jesus também não compactuava. Tanto é que você vai ler o contexto de Marcos capítulo 3, Jesus cura um homem dentro da sinagoga no dia de sábado. E isso faz com que os líderes judaicos criem um ódio tremendo para com Jesus. Eles odiavam Jesus porque Jesus não compactuava com essas tradições. Quer ver? Verso 6. Depois que Jesus faz a cura desse homem dentro da sinagoga no dia de sábado, você pode ler o contexto aí. O verso 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Veja. Jesus não compactuava com essas tradições dos judeus. Vimos 3 casos aqui, todas elas no livro de Marcos, para facilitar o nosso estudo. Eu tenho uma pergunta para você. Como você acha que os líderes judaicos viam Jesus? Conservador ou liberal? Será que a liderança judaica de sua época via Jesus como uma pessoa liberal ou conservadora? Eu acho que a resposta está clara. Os líderes judaicos viam Jesus como uma pessoa liberal. Jesus não compactuava com algumas coisas que, biblicamente, eram apenas tradições dos judeus. Não haviam mandamentos específicos a respeito dessas coisas. E Jesus não compactuava com elas. E até pelo contrário, muito pelo contrário, quebrava essas tradições. Então, fica claro, nesse início desse meu tema,
Jesus Cristo era visto pelos líderes de sua época como um personagem extremamente liberal, não compactuando com essas tradições da liderança judaica. E não compactuando com essas tradições, a visão que eles tinham de Jesus não era de uma pessoa conservadora. Eu tenho uma outra pergunta para você. Será que Jesus, se Jesus vivesse em nossos dias, visivelmente, andasse entre nós de maneira corpórea, será que Jesus hoje seria visto pela liderança cristã, não mais judaica? Será que Jesus hoje seria considerado pela liderança cristã, ou pela maioria dos cristãos, como um personagem liberal ou conservador? Eu tenho alguns textos bíblicos para ler com você agora de maneira um pouco mais rápida. Se você não tiver tempo de abrir a sua Bíblia aí, por favor, tome nota para que você possa lê-los depois. Esses textos que vou ler agora concernem a segunda parte dessa minha apresentação. E esses textos vão nos mostrar que Jesus, mesmo sendo visto pelos líderes judaicos como uma pessoa extremamente liberal, não era liberal, era conservador. E aí vamos extrair algumas lições dos textos que vamos ler, ok? Vamos lá então, o primeiro texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 24. É um texto muito conhecido. Esse texto, Jesus está falando, ok? São palavras do próprio Jesus. Mateus 24, verso 37 a 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Sabe o que é importante nesse texto? Não quero me deter ao contexto, mas o que é importante nesse texto é que Jesus acreditava num personagem chamado Noé. Jesus acreditava num evento dilúvio. Jesus acreditava que Noé, por ocasião do dilúvio, construíra uma arca. Veja, hoje muitos cristãos não estão mais acreditando assim. Muitos cristãos duvidam efetivamente do evento do dilúvio. Muitos afirmam que não foi literal. Muitos afirmam até que muitas histórias do Antigo Testamento, especificamente no livro de Gênesis, são histórias de criança, alegorias. Jesus acreditava na literalidade da história do dilúvio. Acreditava num personagem real chamado Noé e que Noé fizera efetivamente uma arca. Veja, Jesus acreditava na literalidade do livro de Gênesis e das histórias contidas lá. Outro texto, Mateus capítulo 10, verso 15, nós lemos assim, Mateus 10, verso 15. Em verdade vos digo, Jesus diz, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eu repito, não quero me deter ao contexto, só quero mostrar para você, através desse texto, que Jesus também acreditava nessas duas cidades, também descritas no livro de Gênesis, chamadas Sodoma e Gomorra. Jesus acreditava que Sodoma e Gomorra efetivamente existiram. Portanto, Jesus acreditava na destruição dessas duas cidades, na literalidade, ou seja, na literalidade da narrativa do Gênesis. Jesus acreditava. Ora, se Jesus acreditava nisso, quer dizer que efetivamente Jesus acreditava que essas duas cidades foram destruídas pelos motivos aos quais o livro de Gênesis narra: promiscuidade, prostituição, homossexualidade. Perceba, Jesus acreditava nisso. Então, se eu e você dizemos ser seguidores do Cristo, devemos crer naquilo que ele também cria. Então eu pergunto, você continua crendo na literalidade do livro de Gênesis? Você continua crendo nas histórias do Antigo Testamento e, de maneira específica, nas histórias narradas no livro de Gênesis? Ou você já deixou de crer nessas histórias? Se somos cristãos, devemos crer naquilo que nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, também cria. Outro texto. Mateus 12, verso 40.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus também acreditava no personagem chamado Jonas. Jesus acreditava que um grande peixe engoliu esse ser humano e durante 3 dias esse ser humano ficou lá dentro desse grande peixe e depois foi vomitado na praia. Veja, Jesus acreditava nessa história. Jesus não pode ser considerado um liberal. Porque Jesus acreditava na literalidade dessas histórias, na literalidade do livro de Gênesis, na literalidade do Antigo Testamento como um todo. Então Jesus definitivamente não pode ser considerado um personagem liberal. Pelo contrário, Jesus precisa ser considerado, por isso, um personagem conservador. Outro texto. Mateus 19, 4-6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ele continua: o que Deus juntou, não separe o homem. Jesus acreditava na criação de Gênesis. Jesus acreditava no Criador. Jesus não era evolucionista. Jesus nunca tentaria unir o conceito ou a teoria evolucionista à Bíblia, como alguns cristãos querem fazer hoje. Jesus não pode ser considerado um personagem liberal. Ele era conservador. E por que ele era conservador? Porque ele acreditava na literalidade do texto sagrado. E se você fizer uma pesquisa na internet, uma rápida pesquisa na internet, você vai descobrir que hoje tem sido dado um novo termo para esses conservadores que creem na literalidade do texto sagrado. Sabe como tem sido chamadas essas pessoas? Fundamentalistas. Pelos textos que estamos lendo, Jesus, por um acaso, não seria considerado hoje um fundamentalista? Se fundamentalistas são todos aqueles que acreditam na literalidade do texto sagrado, Jesus se enquadra aí. Então ele seria, sim, chamado, considerado fundamentalista. Ele não acreditava só em Noé, ele não acreditava só no dilúvio, ele não acreditava só em Jonas, ele acreditava em todo o Antigo Testamento, ele acreditava no Criador. Se ele acreditava no Criador, ele acreditava na criação literal de 7 dias da semana. Alguns cristãos hoje estão tentando unir, conciliar essa teoria evolucionista ao livro de Gênesis, especialmente ao capítulo 1 e 2. Dizem que ali os 7 dias não são 7 dias literais, são 7 dias que representam muitas eras, milhões e milhões de anos. Eu pergunto, se esse Deus do Antigo Testamento não tem poder para criar as coisas num instante, como está relatado lá, por que Jesus Cristo, quando veio, curou um cego instantaneamente? Ou quantos milhões e milhões de anos Jesus precisou para curar um cego? Quantos milhões e milhões de anos Jesus precisou para fazer um paralítico andar? Já pensou nisso? Se Jesus Cristo, no Novo Testamento, fez proezas, fez milagres, em segundos ou milésimos de segundos ou instantaneamente, por que descrer que no Antigo Testamento esse mesmo Deus precisou de milhões e milhões de anos e de eras para criar todas as coisas? É o mesmo Deus, ele tem o mesmo poder. Eu e você, como cristãos, precisamos, ao seguir a Cristo, crer no que ele também cria. E o texto mencionado em Mateus 19 não está dizendo que ele apenas acreditava num Criador, ele acreditava naquilo que a Bíblia chama de casamento. O que é um casamento? A Bíblia está mencionando, Jesus está mencionando que Deus juntou. Isso é casamento. O que Deus juntou? Deus juntou um homem e uma mulher. Não 2 homens, não 2 mulheres, não uma mulher com vários homens, não um homem com várias mulheres, um homem e uma mulher. Isso a Bíblia chama de casamento. Nada mais. Além disso, nada pode ser chamado casamento. Casamento bíblico, um homem, uma mulher. Pergunto, Jesus acreditava nisso? Sim, Jesus acreditava nisso. Perceba como Jesus hoje seria extremamente considerado fundamentalista. Será que Jesus seria amado ou odiado por aqueles que hoje se dizem cristãos? Será que Jesus efetivamente seria bem recebido se aqui entre nós andasse de maneira corpórea e visível
Tenho lá as minhas dúvidas. Por quê? Porque hoje estão pregando um Cristo extremamente liberal. Agora, como se não bastasse, eu quero terminar essa minha mensagem fazendo com que você analise Paulo e os seus escritos. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, será que ele era também um conservador? Ou ele será um liberal? Quero começar com o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21. Paulo narrando os frutos da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, : imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Olha como ele termina o seu texto. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Ele diz, algumas pessoas não participarão, não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Veja, isso quer dizer que esse Jesus, que é amor, que perdoa e que está disposto a dar quantas chances forem necessárias, esse Jesus também exige, deseja, anseia que o seu povo ande numa verdade que ele estabeleceu. E Paulo, segundo Paulo, essas pessoas que não andarem nessa verdade, elas mesmas estarão se auto-excluindo do reino do céu. E Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Paulo não pode também ser visto como uma pessoa liberal, e sim extremamente conservadora. Por que o cristianismo hoje não enxerga essas coisas? Porque nós muitas vezes esquecemos essas coisas. Hoje se prega um cristianismo diluído. Mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo e a sua palavra não muda. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Nova Versão Internacional, repito. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Olha, há algumas pessoas que não herdarão o reino de Deus, Paulo salienta. Não se deixe enganar, : nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Algumas pessoas hoje dizem assim, não, Jesus me aceita, Jesus me perdoa, é claro que ele aceita, é claro que ele nos perdoa, mas a graça dele não só foi dada para nos perdoar, a graça dele também foi nos dada para nos transformar. E eu repito, não perca os próximos temas dessa série. Um dos temas eu vou falar exatamente sobre a graça e qual é o papel da graça. Não é uma graça barata. Por favor, não perca os próximos temas dessa nossa série Cristo e os Cristãos. Quero ler outro texto com você, Efésios 5, 5 e 6. Porque vocês podem estar certos disto, : nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Algumas pessoas ficarão fora. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo não era liberal. A Bíblia não pode também ser considerada liberal. Agora um texto de João, Apocalipse 21, verso 8, também na NVI. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Podemos, num dado momento específico, estudarmos sobre o que significa esse lago de fogo, essa morte, esse fogo que nunca apaga, etc, etc. Mas por hora estamos dando ênfase a uma expressão ou expressões, tanto em Jesus como em Paulo e agora em João. Algumas pessoas ficaram fora do reino dos céus. Veja, os textos são claros. Jesus não pode ser considerado como um personagem liberal. Paulo também não. João também não. Na verdade, a Bíblia não pode ser considerada assim. Mas por que hoje o cristianismo está tão diluído? Por quê? Algumas pessoas ficaram fora do reino dos céus.
Não porque Deus quis assim, mas porque pelas ações dessas pessoas, elas estão se excluindo do reino dos céus. Permita-me terminar esse tema com o texto de Lucas. Quero ler na minha Bíblia, Lucas capítulo 14. Repito que se você não tem condição de ler agora, você, por favor, tome nota para ler depois na sua Bíblia. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, falando de Jesus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse, uma pausa aqui. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões dizem acompanhá-lo hoje também, sim ou não? Grandes multidões o acompanhavam. Hoje, grandes multidões o acompanham. Mas olha a sinceridade de Jesus. Ele não nos engana. Verso 26. Ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, meu verdadeiro discípulo é aquele que abre mão de si mesmo e de tudo o que envolve a sua vida e me segue com foco. Perceba o que Jesus está dizendo? É óbvio que alguns interpretam mal esse texto. Jesus não está falando que deve haver intrigas na família quando a pessoa entra para o cristianismo. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é que quando uma pessoa diz ser seguidora de Cristo, ele vai ser considerado pelos outros como fundamentalista. Esse é um termo mais atual. Não como uma pessoa liberal, mas como uma pessoa conservadora. E isso vai gerar conflitos. Jesus está dizendo que isso é natural. Então Jesus está afirmando que se no meu cristianismo, no seu cristianismo não há conflitos, tem alguma coisa errada com a nossa ligação com o Cristo. Aliás, o meu próximo tema dessa série vai falar exatamente sobre isso. Você sabia que também faz parte do plano de Deus uma certa desunião? Fala-se muito no cristianismo sobre união. Mas será que também não faz parte do plano de Deus uma desunião? Esse é o tema do meu próximo estudo. Eu gostaria que você não perdesse dessa série Cristo e os Cristãos. O que Jesus está dizendo? Os meus verdadeiros discípulos são aqueles que são reconhecidos como pessoas conservadoras. Tem que tomar a sua cruz e verdadeiramente me seguir, com foco. Ainda que isso traga problemas nos seus relacionamentos. Jesus não está dizendo que devemos ser problema para outras pessoas. Jesus está dizendo que, seguindo a Ele, naturalmente, as pessoas vão nos ver como pessoas não liberais, mas conservadoras. Em termos atuais, fundamentalistas. Isso causará divisões. Não perca o próximo tema. E eu quero terminar com o verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero terminar com uma pergunta. Você, ao seguir a Cristo, está fazendo a sua vontade ou a vontade dele? Ao seguir a Cristo, ou ao dizer que segue a Cristo, você está crendo naquilo que você quer crer ou naquilo que Ele pede para você crer? Você é cristão de fato? As pessoas veem você como uma pessoa liberal, que aceita tudo, faz tudo, pratica tudo, mesmo sendo um cristão, mesmo se denominando um cristão, mesmo afirmando ser seguidor do Cristo? Como as pessoas estão vendo você? Reflita nisso e ore comigo. Senhor Deus, dá-nos o Teu Espírito, perdoe os nossos pecados e nos fortaleça para que sigamos a Ti conforme o Seu desejo, baseados na Tua palavra e não na palavra de homens. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você. Esse é o canal A Busca. Eu conto com você no próximo tema dessa série, Cristo e os Cristãos.